As 11 maneiras pelas quais o Espírito Santo se mostra presente na sua casa, e você não percebe. Você já sentiu que há momentos em que sua casa parece mais leve, como se um ar de paz tomasse conta de tudo, mesmo sem motivo aparente? E em outros dias, o ambiente pesa, o silêncio incomoda e o coração parece inquieto, como se algo estivesse fora do lugar? O Espírito Santo se move nesses detalhes. Ele está presente em sua casa mais do que você imagina, mesmo quando não há sinais visíveis. Há um mover espiritual acontecendo a todo momento, e reconhecer isso é o primeiro passo para transformar o seu lar em um refúgio da presença de Deus. O Espírito Santo não age apenas nas igrejas, nas reuniões de oração ou nos grandes cultos. Ele age na cozinha, enquanto você prepara o alimento, na sala quando o silêncio paira, no quarto quando as lágrimas escorrem sem explicação. Ele habita em cada canto onde há fé, humildade e desejo sincero de sua presença. E muitas vezes você não percebe, porque a rotina, o cansaço e as distrações do dia a dia abafam a sensibilidade espiritual que te faz notar o toque dele. Mas hoje, o Espírito quer abrir seus olhos, quer te mostrar que há sinais pequenos e grandiosos de que ele está agindo, conduzindo conversas, protegendo caminhos, inspirando decisões, purificando atmosferas e sustentando a harmonia da sua casa. E enquanto o mundo tenta transformar o lar em um lugar de correria e desordem, o Espírito Santo continua sendo o guardião silencioso, mantendo de pé o que a humanidade tenta destruir. Há um versículo que revela essa essência. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, está escrito que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Essa passagem mostra o que acontece quando a presença de Deus habita em um lar. Tudo é abençoado. E hoje, essa mesma presença, a presença do Espírito Santo, deseja permanecer também na sua casa. Não é sobre ter uma vida perfeita, sem brigas ou dificuldades, mas sobre ter a consciência de que o Espírito está ali, mesmo quando há lágrimas, mesmo quando há silêncio, mesmo quando há luta. Ele está no invisível, trabalhando em favor da sua paz. Sua casa pode ser simples, pequena, silenciosa, mas se o Espírito Santo estiver nela, ela se torna um altar vivo. Neste vídeo, você vai descobrir as 11 maneiras pelas quais o Espírito Santo se mostra presente na sua casa. Muitas delas você talvez nunca tenha percebido. E à medida que cada uma for revelada, você entenderá que o seu lar já é um terreno santo, porque onde há fé, há presença, e onde há presença, há propósito. Então prepare o coração. O que você vai ouvir a seguir não é apenas uma explicação, é um convite, um chamado para reconhecer que o Espírito Santo nunca saiu da sua casa. Você só precisa voltar a notar o modo como ele fala, como ele age e como ele transforma tudo à sua volta. O ambiente espiritual do lar. O que os olhos não veem. Toda casa carrega uma atmosfera espiritual. Mais do que paredes, móveis ou objetos, o lar é um espaço onde forças invisíveis se movem, e é nesse ambiente que o Espírito Santo deseja habitar. Ele não é um hóspede, é o verdadeiro dono de cada espaço onde é convidado. O ambiente espiritual de uma casa revela o que predomina dentro dos corações que ali vivem, se é paz ou agitação, fé ou medo, gratidão ou queixa. E o Espírito Santo trabalha constantemente para que a presença de Deus seja o centro, mesmo quando a rotina tenta distrair e enfraquecer a comunhão. Quando a Arca da Aliança permaneceu na casa de Obed-Edom, conforme relata 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, toda a sua família foi abençoada. Isso não aconteceu por causa da estrutura da casa, mas pela presença que ela abrigava. A arca simbolizava a habitação de Deus, e onde a presença divina está, a bênção se manifesta. Da mesma forma, quando o Espírito Santo encontra liberdade para agir dentro de um lar, ele muda o ambiente por completo. A paz se torna perceptível, o clima se transforma, e até o modo como as pessoas se relacionam começa a ser guiado por amor. Há casas belas, bem decoradas,
mas espiritualmente vazias. E há lares simples, às vezes com paredes marcadas pelo tempo, mas que exalam a presença de Deus. O que faz a diferença não é o que está à vista, mas o que habita no invisível. O Espírito Santo não procura luxo, ele procura espaço. Ele entra onde há oração, gratidão e um coração disposto a acolher sua presença. É por isso que muitas vezes você sente quando algo não está bem no ambiente. A tensão, os desentendimentos, a falta de diálogo e o peso emocional criam um campo que o Espírito Santo deseja purificar. Ele não ignora o caos, ele transforma. E quando alguém dentro do lar se coloca em oração, mesmo que em silêncio, o Espírito começa a agir. Ele muda o clima espiritual, neutraliza as forças que trazem desânimo e restaura o equilíbrio. A presença do Espírito Santo não precisa ser acompanhada de barulho ou manifestações visíveis. Ela se revela na leveza do ar, no clima de harmonia e na sensação de segurança que envolve o lar. É algo que se sente antes mesmo de se perceber. Quando o Espírito habita em uma casa, até o visitante percebe. As conversas se tornam mais brandas, o tempo parece mais suave e até as dificuldades são enfrentadas com serenidade. Para que o Espírito Santo permaneça em seu lar, é preciso aprender a cuidar do ambiente espiritual tanto quanto se cuida da aparência física. A limpeza da alma é tão necessária quanto a limpeza do espaço. A murmuração, o julgamento, o medo e a discórdia são como poeira espiritual. E o Espírito Santo não habita onde o ar é pesado. Ele se manifesta em lares que o reconhecem, em famílias que se ajoelham, em corações que se arrependem. A sua casa pode se tornar um lugar de cura, de consolo e de paz para todos que entrarem nela. O Espírito Santo deseja transformar o seu lar em um refúgio de descanso para a alma. E tudo começa com um gesto simples: abrir a porta e dizer, em silêncio ou em voz alta: Espírito Santo, este lugar é teu. Quando você faz isso, algo muda. O invisível se move. E o que era apenas uma casa começa a se tornar um santuário. Um espaço sagrado onde o amor, a fé e a presença de Deus passam a habitar de forma permanente. A paz que não vem do mundo. Há uma paz que o mundo tenta imitar, mas nunca consegue reproduzir. Ela não depende de circunstâncias, nem de conquistas, nem de silêncio externo. É a paz que vem do Espírito Santo, uma presença tão suave que transforma até o ambiente mais conturbado em um refúgio para a alma. Quando essa paz habita em uma casa, o lar deixa de ser apenas um lugar físico e se torna um espaço onde o próprio Deus repousa. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de propósito, é a sensação de estar protegido, mesmo sem entender como. É o alívio que invade o coração em meio ao caos. Jesus prometeu essa paz quando disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Ele não estava falando de tranquilidade momentânea, mas de uma paz espiritual que permanece mesmo nas tempestades. Dentro do lar, o Espírito Santo manifesta essa paz nos detalhes. Ela se revela no clima leve, após um pedido de perdão, na calma que vem depois de uma oração sincera, no descanso que chega quando a alma se entrega. É uma paz que não precisa ser explicada, porque é sentida. E é exatamente essa presença que o inimigo tenta roubar todos os dias, não destruindo paredes, mas semeando irritação, pressa e impaciência entre as pessoas. O Espírito Santo, porém, trabalha de forma oposta. Onde há tumulto, ele traz calma. Onde há confusão, ele traz entendimento. Onde há angústia, ele traz consolo. Sua paz é o antídoto para o desespero. É a mão invisível que toca o coração quando as forças parecem acabar. E aos poucos, essa presença vai moldando o lar, tornando-o um lugar onde o descanso espiritual é possível. Essa paz também é fruto de decisões. Quando escolhemos não responder com raiva, quando optamos por perdoar em vez de guardar mágoa, o Espírito Santo encontra espaço para agir.
Ele age em quem planta serenidade e recompensa, com equilíbrio quem decide não reagir na carne. O resultado disso é um lar onde a atmosfera muda. As conversas se tornam mais brandas, os gestos mais compassivos e as reações mais sábias. É importante entender que a paz do Espírito não se impõe, ela se oferece. O Espírito Santo jamais forçará um coração a recebê-la. Mas quando alguém dentro da casa decide acolhê-la, mesmo que seja um só, essa paz começa a se espalhar. Ela alcança os outros moradores, os visitantes, e até o ambiente físico parece respirar melhor. É como se a própria casa começasse a pulsar no ritmo do céu. Muitos sentem a presença do Espírito sem saber identificá-la. É aquele instante em que o medo se dissolve, em que uma preocupação perde o peso ou em que o coração simplesmente se acalma sem motivo aparente. Isso é o Espírito Santo agindo. Ele sussurra ao coração: você não está só, eu estou aqui. A paz que ele traz é o sinal mais claro da sua presença. Ela não se compra, não se conquista, não se força, apenas se acolhe. E quando ela encontra lugar em um lar, tudo muda. As batalhas continuam, mas já não assustam. Os desafios aparecem, mas não roubam o equilíbrio, porque onde o Espírito Santo repousa, a alma encontra abrigo. Essa é a paz que o mundo tenta vender, mas que só o céu pode conceder. E se o seu coração a deseja, saiba que ela já está mais próxima do que imagina. Ela começa quando você decide deixar o Espírito Santo ser o centro do seu lar, quando o amor volta a habitar. Um dos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo em uma casa é o retorno do amor. Não o amor passageiro, cheio de vaidade e interesse, mas aquele que cura, perdoa e une. Onde o Espírito Santo habita, o amor se torna o idioma do lar. Mesmo que existam feridas antigas, mágoas acumuladas e distâncias emocionais, ele começa a restaurar corações com uma delicadeza que nenhum esforço humano conseguiria reproduzir. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo descreve o amor como o primeiro fruto do Espírito. Isso significa que, antes de qualquer outra virtude, é o amor que brota quando o Espírito se manifesta. Ele não é imposto nem ensinado por palavras, mas despertado pela presença de Deus dentro de nós. E quando essa presença alcança um lar, a transformação é inevitável. Você percebe que o Espírito Santo está agindo quando os laços familiares, antes desgastados, começam a se fortalecer novamente. Um olhar que antes evitava o outro passa a buscar reconciliação. Uma conversa que parecia impossível acontece sem acusações, apenas com verdade e afeto. O Espírito Santo é o grande restaurador do amor. Ele reconstrói relacionamentos, apaga ressentimentos e faz florescer o perdão onde antes havia rejeição. O amor volta a habitar quando o Espírito Santo convence o coração de que vale mais restaurar do que vencer. Ele ensina que amar não é ignorar o erro, mas escolher curar em vez de ferir. Quantos lares se transformariam se as pessoas deixassem o Espírito ser o mediador dos conflitos? Ele é o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia. Ele nos faz lembrar que o outro também é humano, que também carrega feridas, e que a cura começa quando deixamos o orgulho de lado. O Espírito Santo trabalha silenciosamente dentro das relações. Às vezes, ele começa tocando o coração de um só membro da família, e esse toque é suficiente para iniciar uma corrente de mudança. Um gesto de bondade, uma palavra de paz, um perdão concedido podem abrir espaço para um milagre, porque onde há amor, o Espírito permanece. Esse amor é perceptível. Ele muda o tom das conversas, o modo de olhar, a forma de cuidar. Ele cria uma atmosfera de leveza no lar, mesmo em dias difíceis. Quando o Espírito Santo governa um coração, as discussões perdem força e o respeito cresce. A casa que antes era marcada por tensão se torna um abrigo de compreensão. O Espírito transforma a convivência, não removendo as diferenças, mas ensinando a lidar com elas em amor. O amor que o Espírito Santo traz também é protetor. Ele blinda o lar contra divisões e palavras que ferem. Ele impede que pequenas coisas se tornem grandes rupturas.
Ele ensina que não existe vitória onde o amor foi abandonado. Por isso, quando ele entra, tudo o que é frio começa a aquecer novamente e o lar volta a pulsar com vida. Talvez você sinta que o amor dentro da sua casa está fraco, distante ou fragmentado. Mas o Espírito Santo quer restaurá-lo. Ele quer reacender o carinho, o diálogo, o respeito e a união. Basta uma oração sincera, um pedido verdadeiro de ajuda, e ele começará a agir. Porque não existe muro que resista ao amor quando o Espírito Santo o reconstrói. Quando o amor volta a habitar, o lar se torna reflexo do céu. O Espírito Santo transforma corações e, através deles, transforma lares. Onde há perdão, há cura. Onde há amor, há Deus. E onde Deus habita, nada é impossível. O Espírito Santo nas palavras que curam. Nem sempre as curas acontecem por meio de milagres visíveis. Às vezes, a maior restauração vem em forma de palavras. Quando o Espírito Santo está presente em um lar, ele se manifesta por meio das conversas, das respostas certas na hora exata e até dos silêncios que evitam feridas. O Espírito é aquele que inspira a fala branda que desarma a raiva, a palavra sábia que guia uma decisão e o conselho terno que devolve esperança a quem estava à beira de desistir. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa sabedoria vem diretamente do Espírito Santo, porque só ele é capaz de transformar a boca humana em instrumento de cura. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, que falou através de Jesus e que consolou os apóstolos, é o que deseja hoje falar por meio de você. Dentro da sua casa, em cada diálogo, em cada resposta, em cada gesto de amor. Você já notou como, às vezes, uma simples palavra pode mudar o clima do ambiente? Um pedido de perdão desarma corações. Um elogio sincero encoraja. Vai dar certo, renova a fé de quem estava abatido. Isso é o Espírito Santo em ação. Ele habita nas palavras que constroem, não nas que ferem. Ele se manifesta quando alguém decide ser ponte e não muro, quando o amor fala mais alto do que o orgulho. Dentro de um lar, as palavras têm poder de levantar ou destruir. O Espírito Santo deseja ocupar o centro das conversas, inspirando palavras que cicatrizam feridas antigas e plantam esperança nova. Ele é quem te faz respirar fundo antes de responder. É quem sussurra, fale com calma. É quem te lembra de ouvir antes de julgar. Quando você se cala para não ferir, o Espírito está agindo. Quando você fala e o outro se sente amado, ele está presente. O Espírito Santo também traz discernimento para corrigir com sabedoria. Nem toda palavra firme é dura. Quando guiada por ele, até a exortação vem com ternura. É o Espírito quem ensina pais a aconselhar filhos, quem coloca compaixão em conversas difíceis e quem ensina casais a dialogar com empatia, não com imposição. Ele é o conselheiro invisível que modula o tom, ilumina o pensamento e transforma o diálogo em canal de graça. Dentro de cada casa, existem palavras que precisam ser ditas e outras que precisam ser evitadas. O Espírito Santo ajuda a discernir a diferença. Ele te faz perceber quando é hora de falar e quando é hora de apenas abraçar. Porque há dores que não precisam de discursos, precisam de presença. E o Espírito é especialista nisso, transformar o silêncio em cura e a conversa em milagre. Quantas discussões seriam evitadas se antes de abrir a boca alguém dissesse: Espírito Santo, fala por mim? Quantos lares seriam restaurados se a verdade fosse dita com amor e não com orgulho? Quando o Espírito governa as palavras, a comunicação se torna instrumento de paz. E quando a paz governa as palavras, o lar se torna morada do Espírito. Hoje, o Espírito Santo quer purificar a atmosfera das suas conversas. Ele quer transformar críticas em encorajamento, cobranças em cuidado e palavras frias em expressões de afeto. Quando o Espírito fala, a alma escuta. E quando a alma escuta, o lar floresce. Deixe o Espírito Santo guiar suas palavras e você verá como ele também guiará o coração das pessoas ao seu redor.
porque onde as palavras curam, o Espírito habita. O silêncio que ensina e protege. Há momentos em que o Espírito Santo não fala através de palavras, mas através do silêncio. E é nesse silêncio que ele mais ensina, mais cura e mais protege. O ser humano tende a temer o vazio sonoro, a sentir necessidade de responder, justificar e explicar tudo. Mas o Espírito Santo trabalha de outro modo. Ele usa o silêncio como escudo, como escola e como abrigo. Quando ele está presente em um lar, esse silêncio deixa de ser ausência e se torna direção. Quantas vezes uma discussão foi evitada porque alguém escolheu o silêncio? Quantas feridas deixaram de ser abertas porque o Espírito Santo conteve uma palavra precipitada? O silêncio guiado por Deus não é fraqueza, é sabedoria. É o Espírito Santo dizendo: agora não fale, eu mesmo estou agindo. E enquanto o mundo ensina a revidar, o Espírito ensina a respirar, a observar e a confiar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 está escrito: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. O Espírito Santo é quem revela esse tempo com perfeição. Ele sabe quando o silêncio é cura e quando é fuga. Ele sabe quando a palavra traz paz e quando destrói. E dentro de um lar, ele se move nos intervalos das falas, restaurando o que o barulho não permite ouvir. O Espírito Santo não se manifesta apenas em grandes orações ou louvores, mas também no instante em que você segura a língua para não ferir, ou quando escolhe ouvir em vez de interromper. O silêncio inspirado por ele é diferente do silêncio frio. É um silêncio que acalma o ambiente, não que o congela. É aquele momento em que o coração fala com Deus antes de responder ao outro. E é nesse espaço sagrado que ele ensina a sabedoria celestial, a calma antes da palavra, a empatia antes da reação. Há lares que perdem a paz não por causa das lutas, mas por causa das palavras precipitadas. O Espírito Santo quer ensinar o valor de calar para conservar o amor, de esperar para preservar a paz, de escutar antes de argumentar. Ele age em quem se contém. E quando você o deixa agir, o que poderia virar ofensa se transforma em oportunidade de amadurecimento. O silêncio do Espírito também é um meio de proteção. Muitas vezes você quer respostas imediatas, mas o céu se cala. Isso não é abandono, é estratégia divina. Deus silencia para te livrar de decisões erradas, de caminhos apressados, de palavras que você ainda não está pronto para ouvir. É nesse tipo de silêncio que o Espírito Santo trabalha mais profundamente, nas pausas que te moldam, nos intervalos que te fortalecem. Dentro da sua casa, o Espírito pode estar te ensinando a silenciar para ouvir melhor. Ele quer te mostrar que nem toda provocação merece resposta, nem toda dúvida precisa ser debatida. Às vezes, o silêncio é o escudo que protege o lar de divisões e de feridas desnecessárias. Ele é o terreno fértil onde a sabedoria cresce. O Espírito Santo não precisa de barulho para agir. Ele age nas orações silenciosas, nas lágrimas discretas, nos gestos que ninguém vê. Ele transforma o silêncio em linguagem entre você e Deus. E quando você aprende a reconhecer essa presença silenciosa, percebe que o Espírito nunca deixou de falar. Ele apenas estava te ensinando a ouvir com o coração. O mover invisível durante as orações. Toda vez que uma oração é feita dentro de um lar, algo invisível acontece. Mesmo quando as palavras parecem não sair, quando o ambiente está pesado, ou quando ninguém mais acredita que Deus está ouvindo, o Espírito Santo está ali, se movendo entre os cômodos, tocando corações, transformando atmosferas e preparando respostas. A oração é o fio invisível que liga a casa ao céu, e o Espírito é quem conduz esse fio, levando os pedidos com gemidos que palavras humanas jamais poderiam expressar. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você ora sem força, quando o cansaço te cala, o Espírito Santo ora por você. Ele se levanta dentro da sua casa, intercede pelo seu lar, pelos seus filhos, pelas suas dores, e fala diretamente ao coração do Pai.
O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista das orações. Enquanto você fala, ele traduz. Enquanto você chora, ele intercede. Enquanto você duvida, ele insiste diante de Deus por você. O seu lar pode estar em silêncio, mas o céu está em movimento. As suas orações talvez pareçam pequenas, mas quando o Espírito Santo participa delas, elas se tornam gigantes. Ele não apenas ouve, ele age. Durante a oração, o Espírito Santo age como vento que percorre os cantos mais escondidos da casa. Ele entra onde há rancor e sopra perdão. Ele visita o quarto onde há dor e semeia consolo. Ele paira sobre os sonhos abandonados e reacende a esperança. E ainda que você não veja, há anjos se movendo, muros espirituais sendo erguidos e correntes invisíveis sendo quebradas. Muitos desistem de orar porque não veem resultados imediatos, mas é justamente nesse intervalo entre o pedido e a resposta que o Espírito mais trabalha. Ele não se limita ao sim ou não de Deus. Ele molda o seu coração para que você entenda o tempo certo de cada resposta. Há orações que o Espírito responde fortalecendo a alma e não mudando as circunstâncias. Ele age não apenas para resolver o problema, mas para transformar quem ora. É por isso que o ambiente espiritual de uma casa muda quando alguém ora. A oração feita em fé não depende do volume da voz, mas da entrega do coração. Uma simples prece pode selar a paz em uma noite conturbada. Uma oração silenciosa pode impedir uma briga. Um clamor sincero pode abrir uma porta que parecia trancada há anos. O Espírito Santo não mede o tamanho da oração, mas o espaço que ela ocupa dentro de você. Quando você se ajoelha e diz, Espírito Santo, toma conta da minha casa, ele começa a agir. Você pode não perceber no instante, mas as coisas se alinham, as emoções se estabilizam e o ambiente muda. E quanto mais o lar é envolvido em oração, mais sensível ele se torna à presença divina. O Espírito Santo transforma casas inteiras através da constância de quem ora, mesmo sem ver. Há orações que parecem pequenas demais para merecer atenção, mas o Espírito Santo valoriza cada uma. Ele não despreza os pedidos simples, o alimento diário, a saúde de um familiar, a reconciliação de um relacionamento. Ele se move com intensidade nas orações humildes, porque onde há dependência, há poder. Se você quer sentir o Espírito Santo agir na sua casa, ore. Ore ao acordar, ao dormir, ao cozinhar, ao trabalhar. Não há hora nem lugar específicos. O Espírito Santo não é convidado de ocasiões especiais. Ele é companheiro de jornada. E toda vez que você fala com Deus, mesmo que em pensamento, ele responde. O mover do Espírito durante as orações é invisível, mas real. E quando o coração aprende a confiar nesse invisível, começa a viver milagres visíveis, porque uma casa que ora é uma casa protegida. E onde há oração, há presença. E onde há presença, há paz. O Espírito nas pequenas providências. Nem sempre o Espírito Santo se manifesta em grandes milagres. Muitas vezes, ele age nas pequenas providências que passam despercebidas, nos detalhes que parecem coincidências, mas que são, na verdade, respostas silenciosas do céu. O Espírito trabalha nas entrelinhas do cotidiano, no atraso que te livra de um acidente, na intuição que te impede de uma decisão errada, na ligação que chega no momento exato em que você precisava ouvir uma palavra de conforto. Ele é o Deus dos detalhes. O mesmo Espírito que desceu com poder sobre os apóstolos em Jerusalém é o mesmo que guia seus passos na rotina, protegendo, corrigindo e conduzindo com amor. Muitas vezes você não percebe, mas o Espírito Santo já foi à sua frente, preparando o caminho. Aquilo que parecia um imprevisto era, na verdade, livramento. O que parecia demora era o tempo exato da providência. O Espírito age de forma tão sutil que, ao olhar para trás, você entende. Foi Deus. Aquela vez que faltou dinheiro, mas surgiu um auxílio inesperado. Aquele dia em que uma dor te impediu de sair e mais tarde você descobriu que foi poupado de algo pior. Aquele momento em que alguém apareceu com exatamente o que você precisava. Tudo isso
É o Espírito Santo se movendo nas pequenas coisas, mostrando que nada está fora do controle divino. Em Salmos capítulo 37, versículo 23, está escrito: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se agrada do seu caminho. Isso significa que cada detalhe da sua caminhada é acompanhado pelo Espírito. Ele não se ocupa apenas das grandes vitórias, mas também dos gestos simples que garantem o seu sustento e a sua segurança. Ele está no pão que não falta, na força que renasce pela manhã, na paz que te envolve ao final de um dia cansativo. O Espírito Santo é aquele que te faz lembrar de algo essencial, que coloca alguém em seu caminho no momento certo, que abre portas que ninguém mais poderia abrir. Ele é o arquiteto do invisível, organizando cada peça do quebra-cabeça da sua vida. E o que parece acaso é, na verdade, a mão divina agindo com precisão. O problema é que muitas vezes o ser humano associa milagre apenas ao extraordinário. Mas o Espírito Santo se manifesta também no cotidiano, porque o cuidado de Deus não é esporádico, é constante. Ele não se ausenta dos dias comuns, ele habita neles. Cada gesto de bondade, cada livramento silencioso, cada pensamento de sabedoria que surge de repente, são sinais claros de que o Espírito está trabalhando em favor da sua casa. Mesmo as pequenas irritações que te impedem de sair em determinado horário, ou as mudanças de planos que frustram o momento, podem ser formas do Espírito te proteger de algo que você nem imagina. Ele vê o que você não vê e age por amor, não por obrigação. Quando o Espírito Santo guia, até o que parecia atraso se torna providência. O Espírito Santo está presente quando a solução chega sem alarde. Ele se move quando você ora por um caminho e, sem perceber, é conduzido para outro melhor. Ele atua quando você sente paz diante de uma decisão e inquietação diante de outra. Essa é a maneira sutil com que o Espírito confirma, alerta e direciona. O segredo é aprender a reconhecer esses sinais. Quando o coração está sensível à presença do Espírito, ele enxerga propósito, até nas pequenas coisas. Ele agradece por aquilo que não aconteceu, porque entende que até o não de Deus é expressão do seu amor. O Espírito Santo quer te ensinar a ver o divino no simples, o extraordinário no comum e o milagre no detalhe. Então, da próxima vez que algo aparentemente banal acontecer, um encontro inesperado, um livramento sem explicação, um alívio repentino, pare e perceba. Pode ser o Espírito Santo te dizendo: eu ainda estou cuidando de tudo, quando a dor se transforma em lição. O Espírito Santo não está presente apenas nos dias de alegria, mas também nos dias em que o coração sangra. Ele habita os momentos de dor, porque é justamente ali que o ser humano se torna mais sensível à voz divina. Quando as lágrimas caem e o desespero tenta dominar, o Espírito não se afasta. Ele se aproxima. Ele transforma a dor em sala de aula, o sofrimento em semente de crescimento e a perda em ponte para algo novo. Muitos acreditam que a presença de Deus é sinônimo de ausência de dor, mas a verdade é o oposto. A dor é muitas vezes o solo onde o Espírito Santo mais trabalha. É quando tudo parece ruir que ele começa a reconstruir de dentro para fora. É no silêncio do luto, na incerteza das perdas e na espera cansativa que o Espírito realiza sua obra mais profunda. Ensinar o coração a confiar, mesmo sem entender. A Bíblia está repleta de histórias em que a dor foi o ponto de virada. José foi traído e vendido pelos irmãos, mas no Egito descobriu o propósito do sofrimento. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a essência da atuação do Espírito Santo, transformar aquilo que fere em algo que fortalece. Ele não desperdiça dor, ele molda caráter, purifica intenções e alinha destinos por meio dela. Quando o Espírito Santo está em sua casa, até os momentos de dificuldade se tornam instrumentos de lapidação. Uma doença pode revelar fé, uma crise financeira pode ensinar dependência, uma separação pode restaurar a essência. O Espírito Santo usa o sofrimento,
para expor o que precisa ser curado e para fortalecer o que precisa permanecer. Ele não permite a dor para te destruir, mas para te preparar para um nível mais profundo de comunhão com Deus. A dor também revela o que realmente importa. Ela desmascara o que é passageiro e coloca foco no eterno. Quando o Espírito Santo habita o lar, ele transforma as lágrimas em combustível de oração, os questionamentos em sabedoria e o sofrimento em testemunho. O Espírito não promete uma vida sem dores, mas promete presença em cada uma delas. Ele é o conforto que preenche o vazio, a força que nasce no cansaço e a esperança que resiste ao tempo. Muitas vezes, a dor é o único idioma que o coração entende para voltar a ouvir Deus. É através dela que o Espírito Santo desperta o que estava adormecido, reacende a fé e nos faz lembrar que o propósito nunca foi o conforto, e sim a transformação. Ele usa o que dói para revelar o que cura. Quando a dor visita o seu lar, ela pode se tornar uma visitante que destrói ou uma professora que edifica. Depende de quem você convida para acompanhá-la. Se o Espírito Santo estiver presente, a dor se transforma em aprendizado e o sofrimento em sabedoria. Se ele estiver ausente, o mesmo processo se torna fardo. O Espírito Santo não remove toda a dor, mas dá sentido a cada uma delas. E quando o tempo passa, você percebe o que antes era invisível. A dor não te quebrou, te lapidou. Não te afastou de Deus, te aproximou. Não destruiu a tua fé, a amadureceu. O Espírito Santo esteve ali o tempo todo, transformando cada lágrima em raiz de crescimento. Quando a dor é vivida com o Espírito, ela deixa de ser ferida e se torna testemunho. Porque o Espírito Santo não é apenas aquele que cura, ele é aquele que ensina. E toda dor vivida com ele se torna o início de um novo capítulo de fé, mais profundo, mais firme e mais verdadeiro. A presença do Espírito nas crianças e nos mais simples. O Espírito Santo não escolhe títulos, status ou posições para se manifestar. Ele habita onde há pureza de coração, fé genuína e simplicidade. Por isso, é comum que ele se revele primeiro nas crianças e nas pessoas simples, aquelas que creem sem precisar entender, que confiam sem exigir sinais e que amam sem cálculo. É por meio desses corações humildes que o Espírito enche um lar de luz, ternura e esperança. Em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4, Jesus disse: Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Essas palavras não exaltam a ingenuidade, mas a pureza, a capacidade de confiar totalmente no Pai. E é exatamente essa pureza que o Espírito Santo busca dentro de uma casa. Você já reparou como as crianças percebem o que os adultos ignoram? Elas sentem quando o ambiente está leve ou pesado, quando há amor ou tensão. Muitas vezes, enquanto o mundo adulto se preocupa com contas, discussões e tarefas, o Espírito Santo fala através de uma frase simples, dita por uma criança, algo puro e desarmado que toca profundamente a alma. É o Espírito usando a inocência como canal de revelação. O mesmo acontece com os humildes de espírito, aqueles que talvez não tenham muito, mas possuem uma fé que move montanhas. O Espírito Santo se agrada desses corações porque eles são receptivos. Não discutem a vontade de Deus, apenas se rendem a ela. São pessoas que oram com sinceridade, agradecem por pouco e confiam no cuidado divino, mesmo quando o cenário parece adverso. Em muitos lares, o Espírito Santo permanece ativo justamente por causa da fé silenciosa de alguém simples. Pode ser uma avó que ora sozinha no quarto, um filho que agradece antes das refeições, uma mãe que intercede em silêncio enquanto lava a louça, ou uma criança que canta baixinho uma música de fé. Esses gestos mantêm a chama espiritual acesa dentro da casa. São pequenos atos que o céu considera grandiosos. O Espírito Santo habita onde há verdade. Ele não se manifesta em aparências religiosas ou discursos vazios, mas em atitudes puras, nas intenções sinceras e nas expressões simples de amor.
É por isso que ele se faz presente em casas que o mundo jamais valorizaria. Porque o que atrai o Espírito não é o tamanho do lar, mas a humildade dos corações que ali vivem. A presença do Espírito nas crianças e nos simples é um lembrete constante de que o reino de Deus é acessível a todos. Ele não se move por aparência, mas por autenticidade. A criança que ora pelo pai antes de dormir, o homem que agradece por mais um dia, a mulher que escolhe o perdão em vez da vingança, todos são instrumentos vivos do Espírito dentro do lar. O Espírito Santo quer restaurar em cada um de nós essa simplicidade espiritual. Ele quer nos ensinar a confiar como uma criança, a depender como os humildes, a enxergar a graça nas pequenas coisas, porque é nesse olhar puro que o divino se manifesta com mais clareza. Quando você aprende a viver com o coração limpo e grato, o Espírito se move livremente. Ele fala, orienta, protege e inspira, e muitas vezes, quando você menos espera, ouvirá uma criança dizer algo que parecerá vindo do próprio céu, e de fato é, porque o Espírito Santo adora usar os pequenos para revelar verdades grandes. Dentro do seu lar, talvez a presença mais forte do Espírito esteja justamente na pureza de quem você subestima. Ele se revela no simples, porque o simples é o solo perfeito para o extraordinário. E quando o lar aprende a valorizar essa pureza, ele se torna uma extensão do reino de Deus. O Espírito Santo na provisão e na proteção diária. Há uma presença silenciosa que acompanha cada passo do seu dia. Você pode não ver, mas o Espírito Santo está ali, sustentando, provendo e protegendo a sua casa em cada detalhe. Ele é a razão pela qual as portas certas se abrem e as erradas se fecham. Ele é quem move corações para ajudar, quem faz o alimento durar, quem envia respostas através de pessoas e circunstâncias. Nada escapa ao seu cuidado. Quando o Espírito Santo habita um lar, o sustento não se limita ao financeiro. Ele provê paz quando há medo, força quando há fraqueza e sabedoria quando faltam caminhos. A provisão do Espírito vai além do que o corpo precisa. Ela alcança a alma. Ele conhece o que falta antes mesmo que o pedido seja feito. É o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A provisão é o resultado da presença. Quando o Espírito encontra espaço para agir dentro de um lar, tudo o que é necessário começa a se alinhar. Ele usa meios inesperados, uma oportunidade, um favor, uma ideia, uma palavra, para suprir. O Espírito é o administrador invisível que organiza os recursos e direciona as bênçãos. Ele coloca o essencial no tempo certo e ensina que nada é pequeno demais para ser cuidado por Deus. A mesma presença que provê também protege. Quantas vezes você saiu de casa e sentiu um impulso para mudar o caminho? Um atraso que te irritou, mas que te livrou de algo pior. Quantas vezes um incômodo te fez orar e, sem perceber, você foi poupado de um mal? O Espírito Santo é o guardião dos detalhes. Ele cria barreiras invisíveis contra o perigo, envia discernimento em momentos de confusão e cobre sua casa com um manto de segurança espiritual. O Salmo 91 descreve essa presença de maneira perfeita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. O Espírito Santo é esse esconderijo. Ele não apenas livra do mal, ele antecipa. Ele se antecipa ao ataque, neutraliza intenções e fortalece o coração para resistir. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você trabalha, ele abre caminhos. Enquanto você se preocupa, ele já está agindo. Dentro da sua casa, talvez a provisão e a proteção do Espírito se manifestem de formas tão sutis que você nem nota. Aquele dia em que faltava algo, mas alguém apareceu oferecendo ajuda. Aquele momento em que uma palavra te livrou de um erro. Aquele instante em que algo dentro de você dizia não vá, e você obedeceu. Isso é o Espírito Santo.
Ele não apenas observa, ele conduz. A presença dele é o escudo que te cerca sem barulho. É a provisão que chega antes da falta. É a resposta que vem antes da pergunta. Ele te ensina a viver não pelo medo, mas pela confiança. A segurança de quem tem o Espírito não está nas circunstâncias, mas na certeza de que, aconteça o que acontecer, o cuidado divino permanece. O Espírito Santo deseja que você reconheça esse mover diário, não apenas nas grandes bênçãos, mas nos gestos discretos do amor de Deus. Ele quer que o seu lar se torne um lugar de gratidão constante, onde cada novo dia seja visto como prova da fidelidade divina. Porque a casa que vive guiada pelo Espírito nunca está desamparada. Ele é o provedor, o protetor e o consolador. Ele não permite que falte o essencial e nem que o perigo prevaleça. E enquanto você confia, ele continua fazendo o que sempre fez, cuidando de cada detalhe, dia após dia, em silêncio, com perfeição e amor. O lar onde Deus habita. Há casas que abrigam pessoas e há lares que abrigam a presença de Deus. A diferença está em quem é colocado no centro. Quando o Espírito Santo é reconhecido, a casa deixa de ser apenas um espaço físico e se transforma em um altar vivo, um refúgio onde a fé floresce e a paz permanece mesmo quando lá fora o mundo desaba. O Espírito Santo não visita, ele habita. E quando ele habita, nada continua igual. Cada detalhe do seu lar pode ser um canal da presença dele. A mesa onde vocês se reúnem, o quarto onde se ora, a sala onde se perdoa, a cozinha onde se agradece. Tudo se torna sagrado quando o Espírito está presente. Ele não busca luxo, ele busca entrega. Um coração que se curva, uma família que o reconhece, um lar que o convida. Isso é suficiente para que o céu se manifeste. Quando o Espírito Santo é o hóspede de honra, a escuridão perde espaço. As discussões cedem lugar ao diálogo, o medo se transforma em confiança, a carência em contentamento. Ele reorganiza o interior, purifica o ambiente e ensina que o verdadeiro milagre não está no que se tem, mas no que se sente: paz, amor e propósito. O lar, onde o Espírito Santo habita, se torna luz para os que chegam. As pessoas entram e percebem que há algo diferente, um clima de harmonia, um ar de descanso, uma presença que acolhe. Isso acontece porque o Espírito Santo não se limita às orações. Ele permanece no cotidiano. Ele está na risada de um filho, na paciência de uma mãe, no abraço sincero, na oração antes de dormir. Ele é o respiro divino que transforma o comum em sagrado. Hoje, o Espírito Santo te convida a abrir novamente as portas da sua casa e do seu coração. Peça a Ele que permaneça, que caminhe pelos cômodos, purifique os ambientes e renove as intenções. Diga a Ele que este lar é seu, e você verá. As coisas começarão a se alinhar, as relações se restaurarão, e a paz, que o mundo não compreende, se tornará constante. E se essa mensagem tocou você, permita que ela também alcance outras vidas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa sentir a presença do Espírito Santo em seu lar, e se inscreva no canal para continuar caminhando comigo sob essa presença que transforma e renova. Cada gesto seu ajuda a espalhar luz, fé e consolo onde há corações cansados. Que o seu lar seja um altar, que a presença do Espírito Santo permaneça em cada parede, em cada palavra, em cada amanhecer, e que a partir de hoje você nunca mais veja a sua casa da mesma forma, porque onde o Espírito Santo habita, a vida inteira muda de lugar.